Meus caros, vamos continuando a série de números referentes a proibições, pecados, coisas relativas que se encontram na palavra do Senhor. Nessa oportunidade, conforme prometido, nós vamos falar acerca dos frutos do Espírito, que segundo nos revela aos Gálatas, que é o texto base para explanarmos acerca desse assunto, são 9 frutos do Espírito. Então, se encontra o embasamento em aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que nos diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. As obras da carne nós falamos no vídeo anterior. E todos aqueles que crucificam as obras da carne, como dissemos que foram 15, esse passa a produzir os frutos do Espírito. Essa, homem e mulher de Deus. E para produzir o fruto do Espírito, é necessário dar o fruto. Crucificar a carne, dar o fruto. Jesus disse, certa feita, pelos frutos conhecereis as árvores. Se você vê esses frutos aqui, esses 9 frutos, num cristão, ou pelo menos mais da metade, você pode dizer, esse é um cristão, essa é uma cristã. Do contrário, não tem como dizer. Se você vê mais obras da carne nela do que frutos do Espírito, denota que a pessoa nem recebeu o Espírito. Se ela não tem a demonstração de pelo menos, fruto do Espírito. Quanto mais, se ela não tiver os demais, ou todos eles. Né? Então, vamos falar de cada um. Primeiramente, na lista aparece o amor. O amor é tudo. O fim da lei é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a ti mesmo, é o mandamento com promessa, é o mandamento de Jesus, reduzido lá dos 10 mandamentos. Em 1 Coríntios 13, Paulo fala do verdadeiro amor, que não folga com a justiça, que é verdadeiro, que não se ensoberbece, que não suspeita mal, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor. Então, se você tem um amor, você está demonstrando que tem um espírito, porque está produzindo esse fruto. É difícil produzir esse fruto do amor, né? Porque às vezes a gente acha que está agindo de uma maneira correta, que é com amor, mas não é. Porque não é o amor divino, porque tem vários outros tipos de amor. Eu já trouxe aqui no canal que existe no meio de 4 tipos de amor. O amor divino é o ágape, esse que nós devemos ter, que é um amor altruísta, que é um amor que não pensa em si mesmo, que é abnegado, que entrega a vida pelo próximo, que não suspeita mal, como eu já disse aqui. Agora você pode ter outros tipos de amor, você pode ter o amor carnal, né, que é chamado o amor eros, que é de eros vem a erotização, a palavra, que é aquele amor meramente sexual, o desejo da carne. Você pode ter o amor filo, de amizade, mas verdadeiro, necessário para configurar que você tem o Espírito de Deus, é o amor ágape. E como disse, é difícil às vezes você ter esse fruto, ou dar esse fruto. Por quê? O mundo que vivemos, que jaz no maligno, tem a tendência de sufocar esse amor. Se você começar a proceder dessa maneira, eles começam a te rotular, isso aí é tolinho, essa aí é tolinho, isso aí não bate bem, né? Amor, que mundo que ela vive. Mundo de conto de fadas. Povo ímpio. Até cristãos dizem, isso é muito
inocente, é muito isso, é muito aquilo. Mas esse é o verdadeiro amor. É claro que Deus não quer de maneira nenhuma que nós sejamos ingênuos. No entanto, é necessário ter esse amor, que é aquele amor que Jesus falou acerca das crianças, pois elas têm esse amor. Respeita mal, perdoa e tal. E como disse, é difícil às vezes até para você, porque você pensa que está certo, às vezes está errado. Por exemplo, às vezes você quer defender um filho, o filho está errado, e você acha que aquilo é amor. Aquilo na realidade é um amor filho, um amor de amizade, um amor de pai para filho, e não um amor ágape. Então, temos que analisar isso aí. Mas dá, né? Porque é difícil produzir esse fruto, que nós não vamos lutar para produzir. Alguns produzem um fruto que não vinga muito, né? Fica um pouco encolhido, a fruta, às vezes não é tão gostosa assim, mas está dando aquele fruto de alguma maneira. Você sabe que às vezes determinadas plantas, ou melhor dizendo, árvores, elas não dão um fruto como é para dar. Às vezes depende da estação, né? Por exemplo, a banana. Geralmente quando é no frio, no inverno, ela tende a ser mais encolhida, mais enxuta. Quando é no verão, numa estação melhor, primavera, etc., ela já dá mais vistosa. E assim a condição do cristão também, para produzir os frutos. Depende da estação, depende da circunstância, do momento. Tá? O importante é dar. Claro que não é bom dar um fruto podre, mas o importante é dar, ainda que não seja aquela coisa para degustar, para Deus comer, já tá bom. E para aquele que não conhece o Evangelho, comer no sentido de aceitar a palavra de Deus, de ter fome por esse fruto, né? Já está fazendo realmente aquilo que manda a palavra. Então o amor é um fruto. O outro é o gozo, a alegria, que muitos condenam. O cristão ri, o cristão não pode rir, isso é obra carnal. Ora, Salomão fala lá em Provérbios dizendo que a alegria é boa para o coração. E essa alegria, esse gozo aqui, não é igual ao dos carnais. É diferente. Jesus falou que daria a sua paz de uma maneira diferente, não igual dos homens. E paz e alegria, no contexto, pode ser a mesma coisa, porque a palavra que fala ali de paz, geralmente é shalom, que significa não só ausência de guerra, mas também prosperidade, bonança, alegria, felicidade, etc. Então você tem que produzir alegria. A gente vê geralmente muitos cristãos cabisbaixos, sempre, né, muito tristonhos. E isso não se deve ser feito. Aliás, quem tem o Espírito de Deus, ainda que esteja passando por perrengues e mais perrengues, tribulações e mais tribulações, ele tem um motivo de ser alegre, porque tem o Espírito de Deus. Né? Ele se alegra por isso, ele dá glória, ele dá aleluia. Inclusive a palavra aleluia, um chega a dizer que é alegrai-vos, né? Outros dão a definição que é da glória a Deus. Então você tem que produzir alegria. Paz. Nós seguimos o princípio da paz. Temos que ter paz para com os irmãos, né? Temos que ter paz para com Deus. E a paz, o que é? Ausência de guerra, de conflito. Procurar, por de fato, então, ver as circunstâncias e tranquilizar a todos, ter um acordo pacífico, ser uma pessoa pacificadora. Quem tem o Espírito de Deus tem essa paz, tem essa tranquilidade, sabe lidar com as mais variadas situações e é pacífico. Busca a paz, não o conflito, a guerra, e nem estimula, nem educa. Longanimidade pode ser paciência. Esperamos com paciência no Senhor. Tenhamos a paciência de Jó. E o que é ser paciente? Exatamente confiar nas promessas do Senhor. Não murmurar com relação às pessoas. E de fato ser uma pessoa controlada. Uma pessoa que sabe respeitar até onde pode ir
que pode, então, falar o que ela pode, o que ela quer falar, ou fazer o que ela quer fazer, mas de uma maneira equilibrada e pacífica e, obviamente, com paciência, esperando um pelos outros, né? Não podemos ser afoitos, porque existem muitos cristãos que são afoitos. Inclusive, essa questão de afoito, de pular a vez, furar a fila, vamos dizer assim, já existia na igreja de Coríntios, porque um não esperava pelos outros, começava a comer ali na ceia, né? Com aquela avidez toda, o pão, e bebeu o vinho, e ficavam embriagados, etc. E por isso que o apóstolo Paulo chegou a condená-los, dizendo: nisso, porém, não os louvo, porque de fato estava tudo equivocado. Eles se ajuntavam para fazer a obra da carne, a bebedice e a glutonaria. Não tem esse sentido aí. Tá? Então é ter paciência. E tem muitos irmãos impacientes, né? Não sabe esperar. São pior que crianças pequenas, rapazes pequenos, né? Meu Deus, tem que ser aqui agora, são imediatistas, tanto de receber a bênção do Senhor, como de resolver alguns problemas, alguns dilemas na vida. Lembramos que demoramos 9 meses para nascer, e geralmente nós duramos muito mais do que 9 meses, ou temos prazo de validade, no mínimo, pelo menos como diz Salmos, 70 anos. Então, há um tempo devido, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, como já dizia Salomão. Então vamos ser pacientes, produzir esse fruto. Não é fácil, como os demais não são, mas é necessário pelo menos lutarmos para isso. Benignidade, algo que remete a ser uma pessoa do bem. Quem sabe fazer o bem não faz, peca. Então você tem que procurar fazer o bem sem olhar a quem, como diz o ditado, e vencer o mal com o bem. E a gente vê geralmente o contrário, as pessoas querendo revidar, querer fazer coisas que não é bem assim, são obras da carne, não são fruto do Espírito. Bondade, que é diferente de benignidade. Bondade seria a qualidade de você ser algo, seu caráter. Você tem um caráter de bom, de pessoa realmente altruísta, de pessoa abnegada, que ajuda o seu próximo, que confia na bondade do Senhor e por isso também procura ser reto, probo, justo. Está ligado a isso, a você dar a cada um que é seu, a você não enganar ninguém, a você ser bom no sentido de ser justo. Fidelidade, ser fiel a Deus até a morte, dar-te-ei a coroa da salvação. Ser fiel ao cônjuge que você prometeu ser. Ser fiel ao contrato que você se submeteu a fazer. Cumprir e honrar os seus compromissos. Ser fidedigno. E isso denota o fruto do Espírito e que você tem o Espírito Santo na sua vida. Mansidão. Os mansos herdarão a terra, né? É difícil ser manso. Manso é um pouco diferente de paciente. Paciente você tem que esperar algo. Manso é você não ser iracundo. É você não ser indignado ad eterno, vamos dizer assim. Ou revoltadinho. A gente chega até a dizer agora, tem uma onda aí, revoltodinho, né? Eu ouvi falar. Muitos irmãos são, né? Não tem aquela, não só paciência, mas mansidão para contornar a situação, para ter o entendimento do Espírito para o que deve ser feito. Então, outra, se não fazer se não ter mansidão, ser iracunda, é obra da carne e não cumpre ou não dá o fruto do Espírito, que é a mansidão. E por fim, domínio próprio, que é o domínio próprio e que outras Bíblias vai estar temperança, exatamente o autocontrole, o ser equilibrado, ser ponderado. Salomão já dizia em Eclesiastes o seguinte: não sejais demasiadamente ímpio nem injusto, não sejais demasiadamente bom nem ruim, mais ou menos nesse contexto. Querendo dizer o quê? Que a gente não pode ser uma pessoa desequilibrada nem para cima nem para baixo. E você deve ser uma pessoa sábia. Por isso que Jesus disse: sejais simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Isso é ser equilibrado. Que às vezes as pessoas é toda boazinha e aí complica demais, porque vira ingênua. E às vezes a pessoa não quer ser boa por conta disso, também peca. É os extremismos.
Até tinha um filósofo, Rui Barbosa, que dizia, né, pelo menos colocaram essa frase aí, que se você for doce demais, te come, se você for amargo demais, te vomita. Então tem que ter um equilíbrio, né? É verdade, o autocontrole, não dar vazão à carne, não extrapolar os limites, né? Então, se você tem o Espírito de Deus, você tem o autocontrole de tudo. Tanto das questões sexuais, de todas as ilicitudes, porque Paulo já dizia, tudo é me lícito, mas nem